Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinem em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra. Tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros.
Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz do caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Eu, mais uma vez, quero reiterar que eu sou obrigado, por ordem do meu pai, a repetir coisas, porque os ouvintes são novos. Então, em atenção aos novos ouvintes, também sempre eu devo repetir. Os que estão acostumados a me ouvir, haverão de compreender que eu tenho que falar para os que estão chegando também. Tenham todos a minha paz. Pergunta que vieram as perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas ao INRI, informe, por gentileza, a localidade, nome ou pseudônimo. Coloque no chat da rede social que você estiver conectado e acesse os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Soult, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, gratuitamente lá no site, pessoal. Fernando de Palmas, Tocantins. Por que temos que passar por tantos sofrimentos nessa terra? É uma pergunta que se faz sempre. A explicação para o sofrimento seria muito alongada, então serei breve, porque tem muitas perguntas, ao dizer que o sofrimento é que eleva o espírito. Quando alguém passa por um processo, um sofrimento, umas dificuldades, ela tem a ocasião de se abrir a mente para sobrepujar a dificuldade, ela é obrigada a forçar a mente, o cérebro, e inclusive, quando possível, quando inspirado, invocar ao Pai, para que Ele inspire, ajude, ilumine, proteja. Então, agora o sofrimento faz parte da vida aqui na Terra. Eu já cansei de responder perguntas que me diziam, então, Deus, por que, se Ele é perfeito, por que Ele fez? Justamente porque Ele é perfeito, que criou leis perfeitas. Então, dentro dessas leis perfeitas está o item de que ninguém pode violar elas, porque senão passa por sofrimento. Então, o sofrimento vem de alguma forma, de algum momento de fraqueza, de violação da lei. Quem quiser compreender, compreenda. Um dia todos compreenderão o que eu estou falando. Agora, eu sei que nem todos, mas meu pai disse que antes desse mundo caótico se explodir na eclosão nuclear, todos começarão a compreender o que eu falo da parte dele, porque eu sou o Verbo de Deus. Tenham todos a minha paz. Lucas Capelli, de Brasília. Qual a religião do INRI? Hã? Qual a religião do INRI? Religião? Bem, aí está a prova de novo, que novos ouvintes, né? Porque veja uma coisa, eu sempre falo que religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Então não necessitais dele de religião nenhuma. Por que se não podeis fugir de Deus, nem nós cometemos delito, porque
está em ti. Ele que dá vida para o teu sangue. Então, por que precisar de um espertalhão, que se diz religioso? Aliás, acabei de falar no início da minha aparição. Por que precisar de um religioso para vos enganar? Vai para o Pai diretamente. Então, ainda para esse que me fez a pergunta, eu reitero uma vez mais. Há 2000 anos, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo do que se passa te abençoes. Está em Mateus, versículo 6. Para aí está a prova que eu nunca mandei ninguém em religião nenhuma. Inclusive, os verdadeiros cristãos, os cristãos perseverantes, são aqueles que levam a sério isto que eu falei. A principal mensagem que eu deixei, principal, para ninguém ser escravo de religião, ninguém ser escravo de líderes religiosos. Isso é tudo só para dominar. A religião não é para dominar, para escravizar. O imperador Constantino, quando estava cansado de mandar matar cristãos, ele resolveu dar um golpe. Ele procurou fingir que paganizava os cristãos para, na verdade, fingir que cristianizava os pagãos para, na verdade, paganizar os cristãos. E até a prova principal de que ele paganizou os cristãos, que ele mudou tudo, ele deu até um dia para o meu aniversário. Ele deu o dia 25 de dezembro, certamente é o aniversário dele. Eu quis dizer que sou eu, para que o povo todo girasse em torno disso. E assim tem outras coisas. Bom, que no decorrer dessa minha aparição, se surgir outras perguntas, eu continuo explicando. Não posso me alongar mais. No começo dessa aparição, o senhor falou que o senhor não é religioso, e sim filósofo da liberdade consciencial. Sim, eu sou teodidata, não sou religioso, sou filósofo da liberdade consciencial. Essa é a grande realidade. Eu, em Cristo, tive só 3 anos na escola para ser alfabetizado. Depois disso, quem me instruía é meu pai. Por isso que eu digo, sou teodidata. Ele me levou a estudar profundamente sociologia, antropologia, biologia, para compreender todas as coisas que eu tenho que ensinar, mas sem depender de uma academia, diretamente dele. Teodidata é a minha condição. Tenham todos a minha paz. Lucas de Balneário Camboriú. Quando você percebeu que era filho de Deus? Quando eu percebi que eu era o servo de Deus, o primogênito de Deus, foi quando eu jejuei em Santiago do Chile, em 1979. Desde então, tudo mudou na minha vida. A minha história é muito comprida para enumerar que desde criança eu tive visões sobre o Apocalipse, sobre o fim do mundo caótico. Então, direto, quando em Santiago do Chile, de 69 a 79, eu era profeta do cosmos, não sabia minha identidade ainda, e não era praticamente um ateu, porque eu não reconhecia esse Deusinho que tem mãe. Porque o Supremo Criador, para mim, não tem mais. Daí, no Santiago, ele se revelou para mim e eu compreendi por que eu não aceitava esse Deusinho que tem mãe, que dizem que filho da Maria, etc. Eu sou o filho de Deus, o primogênito de Deus, o verbo de Deus. Estou aqui para justamente ajudar a libertar o povo de todas as fantasias e engodos dogmáticos. Tenham todos a minha paz. Danilo Alencar, do Rio de Janeiro. O que é o Riacho do Casamento? Bom, depende. Tem um ditado popular aí que diz que casamento, se fosse bom, não precisava de testemunha, né? Mas a minha opinião é a seguinte: o casamento formal, a formalidade em cartório, etc., tem um significado que as pessoas que vão viver, partilhar a vida muitos anos junto, trabalham junto, lutam junto, depois, se um dos dois desencarna, no plano terrestre, social, o outro tem que ser sócio por justa causa, por ter trabalhado junto, etc. Se não tiver o casamento, quando um dos cônjuges desencarna, a família ficaria com tudo e aquele que trabalhou tanto ficaria nada. Então, tudo isso é uma coisa, no plano terrenal, sociológico, considero sim que tem sentido, por uma questão de justiça. Agora, o casamento religioso, casar na igreja, isso aí tudo já é uma outra coisa. Inclusive, eu mesmo disse há 2000 anos que o homem não separe o que Deus uniu. Portanto, não precisa de papel
Quando Deus une alguém, se alguém quiser viver junto, com a bênção de Deus, tem que pedir para Ele diretamente. E daí Ele dá a bênção. Mas é claro que muitos já me vieram, pediram, e eu, claro, que eu peço ao Pai a bênção nupcial. Só que sem essa, de dizer, até que a morte os separe. Ou agora, já que me fizeram essa pergunta, eu vou explicar como é que eu procedo para pedir a bênção nupcial. Em vez de até que a morte os separe, eu digo, em nome de meu Pai, Senhor Deus, eu vos abençoo para que, unidos no amor, em harmonioso complemento recíproco, permaneçais juntos para sempre, e que a paz reine entre vós e vossos descendentes, vossos convivas. Portanto, não tem nada de mais do que isso, e não cobro nada. Eu não vou cobrar um certificado de casamento. Eu sou da certificado de bênção nupcial, mas sem pagar, nem o papel eu não preciso cobrar. Pronto. Então, eu estou falando isso porque eu sei como é grave o que fazem. Por exemplo, aqui onde eu estou, no bairro, uns anos atrás, um cidadão, um obreiro, um trabalhador, quis casar, disse que pediram R$3.000 pelo matrimônio, né? São coisas assim, R$2.000, R$3.000. Então, isso eu acho desonesto, né? Que eu disse há 2 anos, dai de graça o que de graça recebestes, portanto, está em Mateus 10, versículo 8, casamento não pode ter preço. Bênção nupcial não pode ter preço. Dai de graça o que de graça recebestes, está em Mateus 10, versículo 8. Quem quiser compreender, vá lá ver mais tarde, depois da nosso colóquio aqui, porque não sai daqui agora para ver. Continua ficando me perguntando, se quiser, depois, quando eu terminar a minha aparição, depois que eu peço ao Pai a bênção para todos, daí pode estudar lá o que eu acabei de citar. Rafael de São Paulo. As pessoas criaram teoria que a morte do último Papa, o próximo dele, será o anticristo, é verdade? Ora, quer dizer, esperar que o último... Todos são anticristo. Todos que se consideram Papa, que ficaram lá sentados naquela cadeira, herdeiros do imperador Constantino, são anticristo, porque eu sou Cristo, eles são contra mim, então são anticristo. Não é óbvio? Quer dizer, anticristo. Eu fui ao Vaticano por ordem de meu Pai, Senhor e Deus, em 1983, proferi uma sentença de extinção lá dentro da Basílica, e desde então ela está esmorecendo, está cada vez mais descendo. Porque eu não reconheço. Se alguém for estudar história, alguém com sinceridade, honestidade, sem o cabresto eclesiástico, sem o cabresto dogmático, vai ver o que é a igreja, vai ver qual é a intenção. Se alguém estuda história mesmo e tiver estômago, tem que ter estômago para estudar história e passar pela Inquisição, onde milhares de pessoas eram queimadas na fogueira, só bastava que não fosse católico, era para a fogueira. Onde Giordano Bruno, um filósofo, um sacerdote, filósofo estudioso, profundo da metafísica, foi queimado ao vivo, na fogueira, na frente de todo mundo lá em Roma. É só estudar isso. Tem até um filme intitulado Giordano Bruno. Podem procurar e ver como é que ele foi assado ao vivo na fogueira. Então, quer dizer que as pessoas que raciocinam, claro que a maioria dos que se consideram católicos é que foram pegados e encabeçaram no catequese da indústria na infância. Agora, se a pessoa toma consciência, vai estudar a história, vai analisar bem, vê que não tem nada a ver comigo. A igreja do Constantino, como eu disse, foi ele que fundou, com os apóstolos dele, tem tudo a ver com ele e com o regime que ele estabeleceu. E depois, no século VI, o imperador Justiniano, sucessor dos sucessores dele, desposou uma mariposa, uma mulher-dama, e daí ela induziu ele a suprimir a doutrina da Igreja Romana, o que sobrar ainda dos meus ensinamentos, que é a pré-existência da alma. Até isso eles suprimiram. Tenho toda a minha paz. Eduardo Ochoa, de Belo Horizonte. Como faço para te seguir? Vindo. Vem aqui em Brasília. Não, eu compreendo o que ele quer dizer, mas como é que eu faço para dizer? Eu pego, vem aqui, se ele pode vir até aqui, tem uma audiência comigo, não cobra nada, não custa nada, marca previamente para que eu estou aqui, porque se uma pessoa vem aqui quando eu não estou aqui, não pode falar comigo. Eu não sou prisioneiro, então se eu tenho que fazer uma viagem, uma coisa assim, então por isso que sempre tem, antes de vir para cá,
anotar, marcar, falar com a assessoria. Ah, se não é discípulo, assim não vai explicar como é que pode para vir aqui e tal. Quem tem interesse, pessoal, de conhecer o INRI pessoalmente, vocês podem acessar lá o site do INRI, inricristo.org.br, inricristo.net. Tem lá um formulário de contato, tem um e-mail. Comuniquem-se através desse e-mail, que é o assessoria@inricristo.org.br, e vocês serão orientados a chegar até o INRI no dia propício, de acordo com a agenda de compromissos dele. Vocês serão orientados pelos discípulos. Eu posso complementar? A pessoa pode ser seu seguidor, mesmo à distância, conhecendo os livros, estudando, claro, não, e seguindo as lives aqui. Inclusive, tem pessoas, tem beneméritos que nunca estiveram aqui. Tem gente que não pode vir, mas Mora em pode outro seguir país, as lives, né? os ensinamentos. Olha, na Austrália, por exemplo, tem aqueles que são os filhos da Marlene West, eles me seguem até hoje, né? Então, quer dizer, nos outros países, no Portugal, na França, enfim, tem pessoas que, inclusive, não vêm falar comigo, não vieram, eles são meus seguidores. Segue os ensinamentos. que Exatamente, e porque eu estou aqui por todos, mas nem todos, tem os que não podem vir aqui, porque a família não permite, tem tudo isso. Existe um problema de equação ambiental, né? Mas aqueles que Deus que tem que vir aqui, que querem a liberdade consciencial, eles conseguem. Só invocar o Pai, pedir ao Pai sempre de novo, até que Ele abre as portas, abre os obstáculos, remove os obstáculos e vem aqui falar com o servo do Senhor, com o verbo de Deus, com o Filho de Deus. Tenham todos a minha paz. Maurício de Castro, Paraná. Boa noite, mestre. Qual a sua opinião sobre Barrabás? O Barrabás foi escolhido, era um facinho, era um profissional, porque assim como tem hoje também tantos profissionais do crime, e ele foi o escolhido naquela noite, né? Então eu não tenho nada contra ele, nem a favor, porque ele, afinal de contas, ele era a bola da vez, né? Que o Pilatos, se ele está se referindo ao Barrabás por causa do Pilatos, né? O Pilatos ficou num sinuca de bico, né? Ele não sabia mais o que fazer, então ele optou por deixar o povo escolher. E ficou muito importante que quem quiser raciocinar, quem quiser analisar, quem quiser usar o cérebro com mais de 7 neurônios ativos, vai prestar atenção que o Barrabás não foi escolhido, não porque me amavam, os que escolheram Barrabás, é bom raciocinar que todo aquele tempo que eu estava lá, no meio do povo, falando ao povo, seja na montanha, onde fosse, toda aquela gente que estava indo atrás de mim, adivinhem por que votaram contra mim. Quem quiser raciocinar. Pois eu explico por quê. Pela mesma razão que os meus discípulos também ficaram contra mim, só o João, que ficou comigo até o fim. Porque eles não suportaram o povo naquela época, via que eu dizia que eu era o Filho de Deus, dizia quem eu sou e tal. E daí quando eles me viram despojado de minhas vestes, manietado, enfim, como um prisioneiro, então eles se sentiram traídos, se sentiram que eu tinha enganado eles. E por esse motivo optaram pelo Barrabás, além de que os padrecos da época, o Sinédrio, montou um esquema estratégico, porque eles sabiam a priori que ia haver essa eleição, esse julgamento, alguns para gritar no meio deles para ser contra mim. Quem quiser entender, entenda. Eu estou falando, há muitas pessoas, muitos seres humanos, muitas pessoas que dizem que até nem aconteceu isso. Mas eu falo do que meu pai me mostrou, do que me fez ver depois do jejum, de ver os momentos que eu vivi, ver o que aconteceu realmente, me mostrou o Senhor, inclusive que o Judas me traiu. Ele teve um raciocínio lógico, o Judas para me trair. Ele não me traiu por acaso, ele raciocinou até que ele foi mais honesto do que os outros, porque ele era um intelectual na época. Ele raciocinou assim, querem saber por que ele me traiu? Ele disse, bom, eu pego essas moedas, aí a grande chance de eu saber que é o Filho de Deus ou não. Eu digo onde ele está dormindo, se ele é o Filho de Deus. Na hora ele esqueceu que eu disse que eles iam fazer isso comigo e que eu ia ser crucificado. Não. Se ele é o Filho de Deus, eles
pode dar um supapo neles, ou uma maldição, eles caem todos mortos, ajoelhados, e aí eu dou essas moedas, inclusive, para ele. Pronto, para o reino, né? Essa foi a forma que o Judas pensou, daí a razão que ele encontrou uma lógica em me trair, pensando que assim, se eu não fosse, então eu teria livrado a humanidade de mais um embusteiro, Ele se esqueceu que eu tinha dito anteriormente que ia tudo isso acontecer. Aí quando ele se lembrou de novo, que aí foi se enforcar. Quem quiser entender, entenda. Eu só sei dizer que as coisas aconteceram. Agora, não é por acaso que o Pedro, que era uma espécie de líder, me negou 3 vezes. Aí calcule que pensaram os outros, quando me viram manietado, despojado das minhas vestes. Meditem. Eu vou continuar respondendo para eles. Esse é um assunto, se alguém quiser compreender tudo sobre mim, pode buscar na internet Quer que eu fale? o endereço que a Sinue vai explicar. Pessoal, quem quiser saber mais a fundo a história de Henrique Cristo, que é uma história longa, de mais de 50 anos de peregrinação sobre a Terra, e mais de 40 que ele afirma quem ele é, acesse lá os sites henricristo.org.br ou henricristo.net. Está disponível a literatura da Souchi, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1, tá, que contém a história do Henri desde a infância e adolescência, quando ele teve a revelação no Chile, a fundação da Souchi em Belém do Pará em 82, etc. E o volume 2, que contém a doutrina do Henri Cristo, contendo o novo Pai Nosso, vários ensinamentos. Então, baixem gratuitamente, gente, depois da live, baixe lá no site. Bom, aproveitando esse gancho, então, que o senhor estava falando do Judas, tem uma pergunta, alguém que está repetindo várias vezes, o Douglas, de Itapetininga, São Paulo. Ele quer saber se após a traição de Judas, se ele entrou no céu e se o Senhor o perdoou. O Judas, na verdade, como eu disse, eu mesmo disse até para aqueles que me crucificaram, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E quando eu digo perdoai, é bom esclarecer bem que não é porque eu sou bom que eu falo isso. Quando eu falo para perdoar os pecados, perdoar as pessoas que fazem o mal, é para não ter conexão com o mal. Se uma pessoa te faz o mal, e tu fica com ódio deles, tu não perdoa, fica com raiva, com ódio, querendo se vingar, aí tu fica mal, aí tuas energias se tornam tão sujas, tão contaminadas quanto as daquele que te fez o mal. Então, uma maneira, por isso que eu disse perdoar até 70 vezes, só que não deu tempo de explicar por quê. Quando tu perdoa, tu te desconecta com a pessoa que fez o malfeitor não tem mais poder sobre ti. Agora, se tu não perdoa, tu fica dando, ele vai cometer outros crimes e tu estás ajudando, as tuas energias estão ajudando ele a cometer novos crimes. Então, melhor desligar, cortar. Não é por bondade, sim por inteligência, por sagacidade, que se deve perdoar. Né? Se não perdoar, E tem mais uma coisa, às vezes uma pessoa é ofendida, chama um nome feio para ela, e ela olha, quem vê ela olhar lá, pensa, então ele é isso mesmo. Entende? Se tu estiver passando numa rua assim, e alguém falar bem alto, xingar tua mãe, tua genitora, filha da Ana, aí tu olha para lá, todos que passam então vendo, pensar, então essa pessoa, ela é filha daquela mesmo. Então melhor não dar atenção, não comungar, não fazer cumplicidade inconsciente com o mal. Portal da Sabedoria, de Curitiba. O que o senhor... Portal de Sabedoria é um pseudônimo? É. Vamos lá. Ele é de Curitiba. Porque há 2000 anos você disse, todos vós sois deuses. Eu quis dizer com isso o que acabei de falar agora mesmo. Eu acabei de falar agora que Deus é onipresente. Né? Então, se Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue. Então, nesse sentido, todos vós tendes parte com Ele, porque Ele que dá vida. Esse clima aqui está pouco. Se Ele não... Se vocês, qualquer um de vós, começar a pensar que pode desprezar Deus, que ninguém consegue desprezar. Não dá para desprezar Deus, já que Ele está dando vida para ti. Então, enquanto tu quiseres viver, tens que, de preferência, que Deus vos permita compreender, conscientizar da presença dEle, do onipresente, que sem Ele, teu sangue coagula, teu corpo enrijece e vai para a mãe terra, baixa a sepultura. Então, é nesse sentido que eu disse
todos vós, e até escreveram assim, mas eu devo ter dito, todos vós tendes parte com Deus. Pronto. Olha lá. Pessoal, informe suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tiverem alguma pergunta direcionada ao INRI Cristo. E coloquem no chat da rede social que você estiver conectado. Vinci, de Curitiba. Qual a idade... Como é o nome? Vinci. Vinci. Talvez é um... Tá, pode ser um pseudônimo. Uma abreviatura de algum Tá, nome. tá. Qual a idade certa para virar seu discípulo? Não tem idade. A minha discípula mais antiga, que Deus a tenha, ela já desencanou, ficou comigo mais de 30 anos. Eu tinha 54 anos. A minha primeira discípula aqui no Brasil, a Beverê, tinha 54 anos. Então é claro que os jovens, quando eles não têm compromisso familiar, têm mais chance de se coadunar. E quem escolhe mesmo é o Senhor, meu Pai. Eu disse para ela, que ela minha discípula antiga, eu jamais escolheria ela para discípula. Entende? Mas o meu pai escolheu. Ela era uma mulher que ia na missa todo domingo, ela tinha uns vícios com a igreja. Mas o meu pai escolheu, ele disse assim, olha como é que ela fala, olha como ela fala de ti. Ela vai ser tua discípula. Assim foi em Belém do Pará. Ela era amazonense, morava no Rio de Janeiro, e lutou, enfrentou tudo e tudo para ficar comigo. Só não sendo de menor, né? Não pode ser de menor, é bem importante lembrar disso. Aliás, tu mesmo não sabe disso, porque se tu era de menor que eu não podia aceitar. Então, portanto, e daí a pessoa também tem uma coisa, assim, hoje em dia, o mundo está tão virado de cabeça para baixo, que tem muitas pessoas que me escutam aqui agora e até têm dificuldade de entender o que eu falo, porque tem muitas coisas. Então, quando a pessoa é escolhida para ser discípula, ela começa a prestar atenção no que eu falo, começa a analisar e começa a entender por que eu digo que sou o verbo de Deus, porque eu obedeço ao meu Pai, eu falo da parte dele, tenho toda a minha parte. O nome do perfil é Replex Artes, de Maceió, Alagoas. Reflexo? Replex Artes. Tá bom. O INRI é formado em metafísica? Interessante pergunta. Como eu disse anteriormente, ele talvez chegou agora, eu sou iletrado. Eu tenho na escola pública 3 anos, primeiro, segundo, quando passei do segundo para o terceiro ano, tive que sair da escola para trabalhar, para sustentar, ajudar a família. Né? Muito bem, então eu sou iletrado, sou teodidata. Então eu sou, como é que eu diria? Eu sou filósofo da liberdade consciencial e filósofo da metafísica. Agora, eu não estudei na escola pública, estudei só 3 anos, mas meu pai, Senhor Deus, por isso que eu sou teodidata. Ele me levou a conhecer, estudar profundamente antropologia, biologia e principalmente sociologia, com cobaias vivas, aquele conhecimento empírico. Então, essa é a diferença minha. Então, eu nunca fui na universidade estudar, eu fui na universidade para falar. Em Curitiba, eu passei por todas as universidades, me convidavam, eu ia lá responder perguntas. Em São Paulo, na ASP, na FAP, na USP, aqui na UNB 2 vezes. Enfim, eu fui na França, na Grande École Polytechnique de Paris, eu fui nas universidades, e também em La Paz, La Paz, a Faculdade de Filosofia de La Paz. Muitas faculdades, até. Então, onde me convidaram, eu fui falar, responder perguntas. E as pessoas que estão interessadas na metafísica, acabam assimilando, acabam adaptando-se ao meu ensinamento, que é a mana do meu pai, é claro. Não sou eu. Elias de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Boa noite. Quando o Senhor vai levar-nos para morar no céu? No céu não vai ninguém morar fisicamente não, meu filho. Veja bem, lá no céu não tem como tem. Eu sei de uma religião aí que até uma mulher que liderou uma religião, disse que montou uma assembleia lá no céu. Primeiro disseram que eu ia vir e como não chegava nunca na data que previam, Igreja Adventista. Então ela pegou a tal de Ellen, né? Ellen White, pegou e disse, não, mas ele não veio, mas ele foi lá e montou uma assembleia lá. Aí disse onde é que tem uma assembleia que eu montei lá em cima, quer dizer que cada um tem que ir lá naquela assembleia. Coisa assim, mais ou menos uma coisa bem absurda, que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei abismado. Mas então não, lá em cima não tem
restaurante, não tem cozinha. Lá em cima só vai espírito, meu filho. Então é claro que não sou eu que vou te levar para lá, nem levar ninguém. Eu vou ensinar aqui, cada vez mais e mais, os seres humanos que têm mais de 7 neurônios funcionando e que me ouvem, prestam atenção, vou ensinar eles como preparar-se para ser recebido lá em cima, para ir para o Pai, que lá em cima só vai quem conseguiu se desvencilhar de pecados. Senão fica aqui com o status de alma penada. Então, quando tu te aquadunar com o Pai, tu orar ao Senhor sempre em harmonia com o que eu ensinei, com o que eu ensino, aí tu, quando desencarnar, teu espírito vai levemente para o céu. Abigail de Ariquemes, Rondônia. Mestre, o padre Cícero, que era santo entre os nordestinos, foi para o céu, e Lampião? Não existe nenhum santo, o único santo é o Senhor Deus. Meu Pai, Senhor Deus, é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Ele é o único santo. Entende? Então, esse padreco Cícero, ele pode ser muito idolatrado, podem falar o que quiserem dele, mas ele não era santo. Até ele, se pudesse voltar no tempo, vinha aqui na Terra e dizia, não fique me idolatrando, que é pecado. Mas ele desenganou, né? Então, isso de idolatrar, e daí falou quem é outro, que ele falou, Lampião. O Lampião. O Lampião. Ela queria fazer a comparação entre o Lampião e o Cícero. Né? O Lampião, depois de tanto tempo, já deve ter purgado, porque as pessoas pecam e ficam aqui na Terra com estado de alma penada, e pecam, e depois, quando conseguir sobrepujar todos os pecados, também volta a ser com o Pai. Já reencarnaram, né, senhor? Muitas vezes. Claro. Isaac de Maringá. O que quer dizer na Bíblia a passagem sobre mover uma montanha com a fé do tamanho de um grão de mostarda? Interessante. Se tu tiveres fé, tu diz para essa montanha daqui para lá, sabe? A fé. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem físico, prático, né? Lá no sul do Brasil, eu e os discípulos moravam numa montanha, né? Nós tínhamos a sede em Curitiba, mas um baiano, bendito seja, um policial baiano, ele nos deu uma montanha onde nós montamos uma sucursal, um retiro, né, do Reino de Deus. E daí um dia eu percebi, eu estou falando disso para mostrar o que é a fé, né? Para entender o que é a fé. Então um dia eu fui obrigado a fazer uma arrumação lá. Teve um gaúcho, que Deus o abençoe sempre, que veio lá e patrocinou uma escavação lá para arrumar a estrada, que era uma montanha mesmo, onde nós morávamos. Nós éramos o único morador lá. Bem no topo da montanha, lá em Paranaguá. E daí ele pegou, fez aquela arrumação toda, e eu disse que tinha uma pedrona grande, que a gente podia transferir ela para cá, né? E daí, fica perto da árvore, nesse barranco e tal, ele botou tratores e tal, e transferiu. Daí eu usava isso, inclusive, tá vendo? Eu tive fé, né? E o Luiz transferiu essa pedra daqui para lá. Eu disse para ele transferir, ele teve fé também, transferiu a pedra para cá. Mas teve que usar trator. Então, se tu tiver fé, nesse sentido, tu tendo fé, tu consegues que pessoas se juntam contigo para fazer uma coisa que aparentava ser impossível. Assim acontecem as novas descobertas, as inovações, as grandes conquistas da Terra. É porque a pessoa teve fé, acredita. Mas ter fé, em vão não adianta. Tem fé em alguma coisa básica, alguma coisa que consistente, né? Então não adianta ter fé, por exemplo, se tu tiver fé, então tu vais andar sobre as águas, vai morrer afogado, né? Isso aí já é mentira. Porque aquela história do senhor andar sobre as águas com Pedro é mentira. É mentira, mentira daquelas mais cabeludas, assim como tem outras mentiras, né? E, inclusive, esses tempos eu vi, me mostraram aí na mídia que um falso profeta, um fariseu, pegou uma gravação, que eu dei uma entrevista longa, várias entrevistas para Danilo Gentili, mas teve uma, inclusive, que ele se ajoelhou, tomou uma bênção toda, está até filmado para quem quiser ver, mas que teve um momento que ele fez uma brincadeira. Trouxe um copo de água e dizia, vamos tomar um vinho? Eu digo, não, agora não tomo vinho, porque esse é o meu horário de tomar vinho é só na hora de dormir. Mas eu quero tomar, né?
Assim, então toma bem. Eu disse assim, farei água virar vinho quantas vezes meu pai mandar, mas ele não vai mandar. Então, logo, aí copiaram só essa partezinha ali e ficaram publicando que eu não fiz virar água. Nem há 2 mil anos. É uma mentira muito grande. Que, imagine só, olha como é folclórico, é uma mentira assim, bem fácil de desmendar. Uma festa, primeiro que eu nunca participei de festa, nunca. Não tinha nem porquê. Então tá, uma festa, e todo mundo tomou vinho, estava lá junto na festa, mamãe Maria estava lá também. Daí quando terminou o vinho, mamãe veio pedir para mim fazer a água virar vinho. Esse é o que estava escrito. Uma mentira que botaram lá que eu fiz a água virar vinho. Né? Então, inclusive, se olhar bem, foi a mamãe que pediu. Ou seja, eu, filhinho obediente, fiz vinho para servir, para completar a festa para todo mundo. E eu nunca fui em festa. Então, essas coisas que escreveram há 2 mil anos, depois da minha passagem, já que falei esse assunto, eu vou dar uma prova aqui para aqueles que estão me assistindo, que depois podem em casa pegar uma caneta agora, anotar Mateus 17, versículo 27, uma prova documental das mentiras que eles falaram depois que eu já não estava na terra. Mateus 17, versículo 27, olha o que eles disseram. Que eu estava na orla marítima com o Pedro, e veio cobrador de imposto, tributarista, e quis cobrar imposto de mim. Eu disse, pois não. Pedro, joga o teu anzol lá na água. Primeiro peixe que pegares, traz aqui, tira de dentro da boca dele o dinheiro para pagar o peixe, o imposto meu e o teu. Olha, uma mentira assim tão absurda que agora se alguém raciocina vai ver que é mentira. Assim como também fazer andar sobre as águas. E primeiro, não tinha como um tributarista me querer tributar, porque eu era nômade, eu vivia como itinerante, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Diz assim, as raposas têm covil, a serpente tem ninho, mas ao filho do homem não é dado ter onde reclinar a cabeça. Como é que iam poder cobrar imposto de alguém que não tinha nem onde dormir? O único lugar que eu dormia, ainda o Judas denunciou e vieram me apanhar. Então, quer dizer, vê quantas mentiras colocaram na Bíblia, querendo passar que fui eu que falei, que eu que fiz. Um dia a humanidade toda vai se acordar e vai ver que essas mentiras todas foram só para lucrar em cima de chantagem de dízimo, em cima de venda de sacramento, enfim, é um negócio. A igreja é um alto negócio. Eu vi esses dias, aliás, vejo quase todo dia, o que estão fazendo nas igrejas, a maior cara de pedra, de pau, esse Malafaia, que é uma mala cheia. Imagina, eu vi ele dizendo assim, que as pessoas são crentes, que têm fé, olha só, mas só que não confiam em Deus. São crentes, têm fé, vêm na igreja, mas não querem dar o dízimo. Ele está reclamando que já não estão mais querendo dar o dízimo. E daí estão roubando de Deus. Quem não dá o dízimo está roubando de Deus. Nossa, vê se pode. Eu vi outro. Não, eu digo mais cedo, pedir mais cedo, ele já pedindo mais cedo, já é tudo. Já dá para entender também. E todas essas religiões, as igrejas, todas, é uma roubalheira, só querendo enfiar a mão no bolso das pessoas. É um absurdo, entende? Eu não gosto de ver, mas me mostram, eu vejo, e porque querem que eu veja, claro, para poder saber o que está acontecendo no âmbito da chantagem do dízimo, das regrilhões, não é religião, é regrilhão. É para agrilhonar os seres humanos. Tenham toda a minha paz. Jonathan, de Aracaju, Sergipe. Henri, o que você acha do livro dos Mormons? É um livro repleto de fantasias, que aliás eu não tive estômago para ler, desde que a Igreja dos Mormons aconteceu, porque o Joseph Schmidt, que foi assassinado posteriormente, tinha umas barras de ouro lá, e tinha um mistério em cima daquelas barras de ouro, e daí nasceu a igreja dele. Eu não vou nem entrar ainda, estava tudo misturando ouro, né? E daí nasceu essa sem-vergonhice dele, que vão bater de porta em porta, porque não tem o que fazer, para tentar convencer outras pessoas a serem cautas, a também dar o dízimo para eles. Henrique de Santa Catarina. Mestre, o senhor não pensa em concorrer a uma vaga no parlamento para mudar essas leis sujas? Não posso, porque eu vim ao mundo com um mandato. Eu mesmo disse, ninguém serve a 2 senhores. Né? Então eu jamais poderei me candidatar a qualquer coisa. Já me perguntaram, nunca vou poder exercer nenhum cargo público aqui na Terra, porque eu já vim com o mandato do meu pai. Então, inclusive, eu fico olhando, às vezes os pastores, essa gente, ficam
usando o meu nome antigo obsoleto Jesus para se eleger. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu peço ao Pai que inspire os governantes a fazer justiça dentro do possível nos tempos atuais. Agora, eu nunca vou ser nada, nem deputado. Nada. Aliás, eu fui expulso do Congresso em 97, porque eu fui, pode ver, está até filmado, pode ver na internet, eu sendo expulso do Congresso. A CNT foi a única televisão que filmou e mostrou. Porque eu falei contra, porque eu disse lá dentro do Congresso que voto obrigatório não é democracia. Na democracia, o voto não pode ser obrigatório, tem que ser facultativo. Daí me expulsaram. Falei outras coisitas mais lá que não gostaram e pronto. Mas isso foi em 97. Em 80, eu fui convidado pelo então presidente da Câmara, Flávio Marcílio, me reuni lá com alguns deputados, em 80. Mas depois muda. Então, eu só sei dizer que eu estive com todo esse tipo de gente, olhei, analisei bem, compreendi cada um deles, só que eu não tenho a ver com isso. E já teve quem me convidar, sim, mas eu não posso, para mim, até uma piada. Imagine eu me candidatar a alguma coisa. Se eu tenho um mandato que vem da parte do meu pai, tenho toda a minha paz. Antônio de Tomar, Portugal. Já estivestes em Portugal? Claro. A última vez foi em 2001, né? Falei na SIC, televisão de lá. Falei, duas vezes. A primeira vez falei 1 hora e pouco, depois na segunda. Só que quando eu estive lá, infelizmente, a Praça do Rossio estava em reforma, cheio de tratores lá. Onde a primeira vez que eu estive lá, falei na Praça do Rossio. Eu queria voltar a falar lá. E daí, como eu cheguei lá, não conhecia outra praça assim que pudesse se adaptar, falei na televisão, não pude. Eu cheguei lá dizendo que eu ia falar na Praça do Rossio. Mas pode ver a data que eu estive lá, então, os portugueses sabem. Então, tudo cheio de trator, estamos reformando aquela praça. Que é a praça principal de Lisboa, assim como tem a Cinelândia no Rio, assim como tem a praça, aqui a praça da Torre da TV, onde eu falei, em 1980. Enfim, eu sempre falo na principal praça para juntar todo o povo daquela cidade. Né? Tenham todos a minha paz. Ah, mas quero voltar a Portugal. Tenho os meus filhos de lá, filhos que eu digo do coração, né? Meus filhos. O Didier, por exemplo, ele nasceu na França, mas ele mora lá, meu filho do coração, que está me ouvindo nesse instante. Né? Que o Senhor vos abençoe. Tenha a minha paz. Ayrton de Curitiba. Quem vai substituir o Henri quando descer a sepultura? Eu não vou descer sepultura nenhuma, porque eu que vos falo sou espírito, né? Agora, o meu corpo vai ser devolvido para a Mãe Terra e está tudo previsto. Mas antes eu tenho que estar com o cabelo branco da cor da neve. Só depois que meu pai vai me autorizar a desvencilhar-me desse veículo cela, né, devolver para a minha Mãe Terra, e eu posso voltar ao aconchego do meu pai. Mas depois de deixar tudo em ordem, já está previsto nos estatutos da SOS que terá uma pessoa responsável, que é o título, não é presidente, né, é conciliador. Esse é o título que vai ficar aquela pessoa que vai com a missão de continuar a minha missão aqui na Terra. Mas no meu lugar ninguém vai pegar, porque eu vou voltar daqui 1000 anos. Tenho toda a minha parte. Legiões, de Santa Catarina. Por que está escrito que Deus não habitaria em templos feitos pelas mãos humanas? Está lá em Atos dos Apóstolos 7, 48 e 51. É perfeitamente isso. É bom que todos saibam disso que está escrito. Então, quem sabe disso, quem compreende o que está escrito lá, sabe que corresponde com o que eu ensino sempre, que não tem que procurar Deus num templo. Tá vendo? Eles vão procurar Deus na casa de Deus, né? A mentira. Que isso aí? Está aí. Quem quiser ler, tem que lugar que ele disse aqui, né? Está em Atos 7, 48 e Então, 51. uma verdade pura e nua. Por isso que eu sempre digo, tu sai da tua casa, às vezes de noite, às vezes de dia, e pega um ônibus, ou pega o teu carro, vai lá, chega lá para ficar ouvindo uma gritaria lá no meio da igreja, dizendo que é a casa de Deus. Não é a casa de Deus. Deus, o que está escrito ali, é que é a verdade. Inclusive, hoje em dia é perigoso ir nesses lugares. Eu lembro muito bem que eu vi pela mídia que um parlamentar americano, inglês estava dentro da igreja e foi assassinado lá.
E na Coreia do Sul também fiquei sabendo que várias pessoas foram assassinadas. E volta e meia pega fogo, dá um terremoto, morre muita gente dentro da igreja. Por quê? Por que sair de casa para ir na igreja? Por que não orar no quarto com a porta fechada, como eu já ensinei há 2000 anos? Para aqueles que não sabem, esqueceram, uma vez mais reitero, disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo vê o que se passa e te abençoa, diz. Mateus 6, versículo 6. E eu, daqui a pouco vou responder, mas eu vou também orar para o Pai e vou dizer minhas últimas palavras e pedir uma bênção para todos. Quem mais uma pergunta? Pode fazer. Leandro de Itaituba, Pará. Boa noite. Qual sua posição sobre sábado? Sábado continua sendo o dia do Senhor, mas todos os dias são do Senhor. Mas sábado é um dia que Ele designou e que até nisso mudaram, se olhar bem na Bíblia católica, mudaram até isso. Mas o sábado, nós guardamos o sábado, é claro, dentro não é possível, no sábado, como é que nós guardamos o sábado? Faço reunião, peço Pai bênção para todos os que estão comigo, que vivem aqui dentro, e é um dia que eu não digo para ninguém trabalhar aqui, que pensa em Deus, a não ser, é claro, todo mundo vai no banheiro no sábado, todo mundo come, né? Ninguém vai se privar das necessidades básicas nem no sábado. E há 2000 anos, veja bem, me censuraram porque eu mandei colher espiga no sábado. Eu colhi espiga também no sábado, e daí? O sábado é o dia do Senhor, mas Ele não disse que tu deves te amarrar num poste no sábado, ou que tu deves ficar preso. É o dia que Ele despeja lá de cima uma bênção especial para os que guardam o sábado, sem ser de religião. Bom. Alan de Araxá, Minas Gerais. Quando você virá para Araxá ensinar a palavra, e como posso ser uma pessoa mais caridosa e seguir o Senhor? Venha aqui me visitar, em vez de eu ir a Araxá, vem aqui, eu recebo aqui, me traz uma lista de perguntas, eu respondo tudo aqui, e aí eu peço ao Pai uma bênção especial para a tua vida mudar radicalmente. Né? E só, como eu já disse, tem que antes telefonar para cá, procurar aqui a comunicação da assessoria, porque eu posso não estar aqui e posso estar com reunião de imprensa e tal, daí eu não posso dar atenção para uma pessoa que precisa falar comigo individualmente. Isso é fácil de compreender. E eu já disse há 2000 anos sobre isso. Eu disse que a porta é estreita, a porta do Reino de Deus. Para chegar no Reino de Deus, tem que se comunicar com alguém aqui do Reino de Deus. Posso fazer? Adriano Edmundo de Florianópolis. Já viu o senhor em Florianópolis há alguns anos atrás? O senhor tem previsão de vir a Florianópolis de novo? Saudade da ilha. Amo Florianópolis. Eu falei lá uma vez, num tal de programa do César Souza, tinha uma multidão comigo, fui na Praça 15. Enfim, sempre amei Florianópolis, só que não tem previsão quando é que vou. Em público, falar ao povo, assim, eu não sei. Está no mão do Senhor. É uma cidade que eu tenho um grande apreço. Desde criança, eu estive passando por lá, né? Mais fácil ele vir aqui visitar. Exatamente, como aqui. Eu tenho um discípulo aqui que mora aqui comigo, que veio de lá, que é de lá, nascido lá, né? O Carinos, né? Veio aqui, ele nasceu lá, está comigo mais de 20 anos, veio aqui me visitar. É simples. É mais fácil para ele vir aqui do que eu tenho minhas obrigações aqui, né? Então, agora eu vou responder a última pergunta e depois vou... Rádio Top 7 FM São Paulo. Por que o novo Pai Nosso? Tá aí. Aproveito o ensejo para, mais uma vez, orar. Explico por quê, oro a Ele, depois vou dizer umas palavras e vou pedir logo a bênção. Porque o antigo Pai Nosso estava assim, ó, que eu deixei para os filhos de Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, né? E agora o reino de Deus já está instituído na terra. Não tem mais como rezar, venha a nós o vosso reino. Porque o reino de Deus foi instituído dia 28 de fevereiro de 82, na Catedral de Belém do Pará, dentro da catedral, e estou já, esses anos todos, instruindo, ensinando as pessoas como se coadunar com o reino de Deus. Então, o reino de Deus não pode vir mais. No antigo Pai Nosso também diz assim, o pão nosso de cada dia.
nos dai hoje. E depois disso, eu mesmo disse, nem só de pão vive o homem. Então, no novo Pai Nosso, vai ver que eu também falo sobre comida, mas de outra forma. E também, no final, perdoai os nossos pecados. Também no Antigo. E no Novo, eu digo, liberta-me dos erros. Vai ver, eu vou rezar ele agora, para todos aprenderem, quem quiser, quem não escutou ainda. Na sequência, já vou também pedir ao Pai a bênção, enfim. Pode falar. Eu queria dar um recado. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o Reino de Deus formalizado pela Soul, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramento. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. Bom, então, eis o novo Pai Nosso. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoar no coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito.
Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: por minha voz, meu rebanho me reconhecerá.